Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Hoje nós vamos falar a respeito das autorizações de residências que são emitidas pelo CEF. Digo ainda pelo CEF porque até o dia 28, virada para 29, o CEF ainda existe. É o órgão responsável pelo serviço de estrangeiros e fronteiras. Toda a parte de polícia, investigação e a parte administrativa é de competência deles. O que muda a partir do dia 29, quando assume a nova agência, é a Agência para a Integração, Migração e Asilo, a IMA. Portanto, a partir do dia 29, nós temos uma nova agência que cuida exclusivamente das questões administrativas, passando toda a parte policial para a Polícia Judiciária, Guarda Nacional Republicana e para a Polícia de Segurança Pública, assim conhecidos. Além do IRN, que assume funções, que é o Instituto do Registro e Notariado, que vai assumir funções que hoje ainda são de competência, parte do CEF e parte do IRN no momento da emissão, por exemplo, dos passaportes, dos cartões de residência, dos cartões cidadão e por aí afora. E tudo no final passa pela Casa da Moeda, que efetivamente emite e manda os documentos para os interessados. Pois bem, o que acontece é que, com o fecho de portas, que vai haver agora neste final de semana, na virada deste final de semana, o que vai aparecendo são os números que o CEF produziu e quais são as realidades, quais são os verdadeiros fatos que nós temos hoje com relação à imigração em Portugal. Então, se você está assistindo ao canal pela primeira vez, eu queria lhe convidar, inscreva-se no canal, dê o like aos nossos vídeos, marque o sininho na página do YouTube para que todos os novos vídeos produzidos no canal lhe sejam entregues automaticamente pelo YouTube. E assim você não precisa ficar procurando, entrando no canal, se tem novidades ou não. Isso é automático. Perfeito? Para você que já é nosso seguidor, já está inscrito, já participa do canal, nosso muitíssimo obrigado. Espero que continue. Espero que continue gostando e enviando comentários, críticas, sugestões de pauta, o que for necessário. E para isso você tem dois meios, ou deixa aqui embaixo do vídeo, ou coloca aqui, ó. Aqui está o nosso Instagram, você pode fazer uso dele e entrar em contato diretamente. E sempre dentro das nossas possibilidades, nós entramos e damos algum retorno para vocês. Seja através de vídeo, seja através de uma resposta direta. De alguma maneira nós vamos tentar nos comunicar. Perfeito? Então tá bem. E, para quem não me conhece, meu nome é Renato Koprovski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Resolvido tudo isso, vamos então à matéria que foi publicada dia 26, às 11 e tanto da noite. Nós estamos aqui no início do expediente e, por esta razão, vamos trazer uma matéria do portal Diário de Notícias que é exatamente uma, vamos dizer assim, prestação de contas por parte do CEF em relação à imigração aqui em Portugal. O número de imigrantes com autorização de residência passou de 1 milhão. Sim, são mais de 1.301.915, para ser exato, de acordo com os números que estão aqui nesta matéria, os cidadãos estrangeiros residentes legalmente em Portugal. É um número realmente expressivo. E ainda diz que esse ano já foram concedidas 306 mil novos vistos de residência, mais do dobro do total de 2022. Então percebam que estamos em outubro. Se eles dizem que 306 mil novos vistos de residência é mais do dobro do total de 2022, percebam o número de pessoas que chegam a Portugal na busca de uma melhor vida, de uma melhor segurança, de um melhor sistema de saúde, em que pese que estamos aqui passando por uma situação crítica, mas, de toda maneira, ainda é melhor do que em muitos países por esse mundão velho afora. Então, são aqui
alguns dos números que foram publicados. Segundo a matéria, é um recorde histórico. Pela primeira vez, o número de imigrantes com autorização de residência ultrapassou a fasquia de 1 milhão. E, neste sentido, nós vamos ver aqui, o Ministério, então, da Administração Interna anuncia que foram, este ano, 306 mil novos vistos de residência, o que, somado com os 781.915 registrados em 2022, resulta em 1.087.995. Aqui, se fizer a soma exata, dá 915, não é 995. Mas, de toda maneira, ele ultrapassa o número de 1 milhão. E aí, se nós ainda somarmos aqui os números que eles apresentam de 154 mil autorizações de residência CPLP, mais 60 mil vistos de proteção temporária dos ucranianos, nós estamos, então, no número de 1.301.915 imigrantes com título de residência legal em Portugal. Gente, 1.300.000 pessoas. É um número expressivo. Não resta a menor sombra de dúvida. E isto, evidentemente, tudo passa por um órgão, que é o CEF, que é o órgão que recebe as informações dos imigrantes, dos interessados, portanto, que tem que fazer a triagem, que tem que fazer a análise dos documentos, que tem que verificar se os documentos são legítimos, se os documentos são válidos, se não há nenhuma fraude neste processo, tanto no que diz respeito ao documento em si, quanto naquilo em que é pretendido por este imigrante, para, no final, concluírem o processo, dizerem, ok, você tem direito a um título de residência em Portugal. Passa ainda por uma análise, quando eu digo análise de documentos, inclusive daqueles contratos de trabalho que muitas vezes são feitos e que são, vou botar entre aspas, fake, porque nem sempre aqueles contratos são legítimos. Há fraudes neste sentido, nós já fizemos alguns vídeos aqui no canal falando disto, em que foram pegas verdadeiras organizações criminosas em Portugal que trazem imigrantes de maneira ilegal para Portugal e cometem crime de auxílio à imigração legal. Portanto, existe de tudo. E tudo isso tem que ser avaliado e tem que ser analisado pelo atual CEF. E a partir do dia 29 passa, então, parte para a polícia, que são os órgãos competentes para esta finalidade. Depois, para a parte administrativa, em que se envolve parte o CEF, quer dizer, a IMA, e a outra parte vai, então, para o Instituto do Registro e Notariado. De toda maneira, nós ainda temos a seguinte situação. Assim, continua o Brasil como líder isolado, segundo eles aqui, no que diz respeito ao número de imigrantes, sendo que 400.759, segundo estes últimos números apresentados, são brasileiros, seguidos pelos ucranianos, 77.680, depois o Reino Unido com 56.983, depois encostadinho, Angola com 55.983, Cabo Verde com 54.335, a Índia com 47.558, a Itália, percebam só, Itália, 30.914, aqui são, na maioria das vezes, aquelas pessoas que têm as duplas nacionalidades, não é? Então já é brasileiro, é italiano, e o italiano veio para Portugal para resolver aqui sua vida. Muitas vezes é o brasileiro com nacionalidade italiana. E ele vai entrar com um pedido, evidentemente, como italiano, para facilitar a vida dele. Mas é imigrante. De toda maneira, ele se enquadra nesta categoria. Depois nós vamos a Guiné-Bissau, com 36.036, França, 30.656, e o Nepal, com 30.366. Então,
A matéria ainda traz que a apresentação foi feita lá e vai passar para a IMA. Eles têm ainda, né, são 292 mil as manifestações de interesse formalizadas junto ao CEF por estrangeiros para obtenção de uma residência, sendo um pedido feito através da plataforma SAPA. Então, existem duas plataformas hoje para isso. Vamos esclarecer esse ponto aqui. Uma é a plataforma voltada para os oriundos da CPLP. Quando digo oriundos, são aqueles que ou vieram e fizeram uma manifestação no portal SAPA até 31 de dezembro de 2022, e com a abertura da nova plataforma, que é a plataforma para os oriundos da CPLP, acabaram migrando para esta plataforma e acabaram fazendo visto CPLP, residência CPLP. Não quer dizer que todo aquele que é oriundo da CPLP seja obrigado a fazer um visto com as facilidades da CPLP. Ele pode fazer um visto normal. Chegar aqui, ele vai entrar com o processo dele pela categoria normal, não necessariamente CPLP. Isto é uma opção do imigrante. Okay? Ele pode optar, sou brasileiro, mas eu não quero saber da CPLP. Por quê? Pelos motivos que já são públicos, notórios. Ou seja, a CPLP ainda é um transtorno para aqueles que já obtiveram, eles estão limitados ao território português, ao território dos países membros da CPLP. Eles não podem sair a viajar pela Europa fora, como muitos pretendem, alguns conseguiram, outros não conseguiram. Por quê? Porque eles só podem ir para fora da Europa enquanto o seu passaporte estiver dentro da validade dos 90 dias. Por quê? Porque o título de residência CPLP não é conhecido pela União Europeia. E não é reconhecido porque Portugal criou um título à parte daquele que é o padrão estabelecido pela União Europeia, que todos os demais países europeus têm. Então, sabendo disso, o cidadão oriundo da CPLP pode optar por um visto CPLP ou por um visto tradicional, aquele que qualquer outro país pode emitir, ou seja, qualquer outra representação consular do estrangeiro pode emitir. Ok? É isto. Então, temos duas plataformas em funcionamento, CPLP e SAPA. SAPA é para aqueles que vieram para cá e fizeram o quê? Não tinham o visto, foram buscar um contrato de trabalho, foram abrir uma atividade e aí fazem a manifestação de interesse. E essa manifestação é feita no portal SAPA. E é aí que um grupo de 150 mil cidadãos brasileiros resolveram sair desta manifestação, porque ela é muito demorada, e foram para o CPLP. E aí deu o que deu. Também já temos vídeo aqui no canal falando acerca destes assuntos, tratando das problemáticas dos vistos e principalmente do título de residência CPLP, as consequências disso. Talvez não foi bem pensado na época e agora, né, Portugal está sofrendo um processo por parte da União Europeia para regularizar esta situação. Como vão regularizar, não sei. Não me cabe aqui dizer o que deve ou não ser feito, cabe ao Estado, que deveria ter pensado nisto. Mas uma das soluções é transformar todos estes 150 títulos, 150 mil títulos de residência tradicionais. Talvez com uma observação no verso, dizendo que este é um título CPLP. Pronto. Se querem diferenciar, porque para todo efeito, residência é residência. Não faz muito sentido. A não ser que a ideia seja realmente conceder um título que não seja válido para os demais países da União Europeia. Sim. Nós vamos talvez criar aquele padrão com esta informação. Tem o título, mas eu não. Restrito a Portugal, porque CPLP só é válido para Portugal. CPLP é um acordo além do acordo do espaço Schengen.
do qual Portugal é parte. Portugal pode permitir a entrada destas pessoas? Pode. Mas elas não podem se retirar de Portugal para sair aí pipocando, viajando, passeando pela União Europeia. Então, vamos ver o que vem por aí. Portugal afirma e jura, de pé junto, que está tudo certo, que não tem nada errado. A interpretação da União Europeia é que está equivocada. Tem assim. Não vejo com estes olhos. Tenho cá as minhas reservas com relação a essa posição. Também houve aí uma informação veiculada na imprensa de que são os vistos CPLP. Não é o visto CPLP. Visto CPLP é uma coisa, Portugal pode conceder. Agora, título de residência para Portugal ou título de residência padrão União Europeia são coisas diferentes. Então vamos lá. Visto está ok. O problema é o título de residência. E todos estes aqui vão passar por isto. Vão receber os seus títulos, tem título de residência legal. Então, 1.300.915 imigrantes significa o universo de CPLP, mais os tradicionais, os comuns, mais os apoios que foram dados aos ucranianos, e segue por aí o número, e resulta neste 1 milhão. Gente, 1 milhão de pessoas. Agora eu vou dizer o seguinte, aqui nós estamos dizendo que 1.301.915 imigrantes com residência em Portugal. Dá para imaginar quantos mais nós temos sem documento? Na ilegalidade? E talvez nem iniciaram o processo ainda, porque não tem contrato de trabalho, porque não abriram atividade. Todos aqueles que entraram aqui estão esperando por uma coisinha chamada reagrupamento familiar. E depende do pai ou da mãe terem um título de residência, talvez estejam aqui no meio, mas estas pessoas estão no limbo. Por quê? Porque não conseguem o seu título, porque não há vagas. O CEF não abriu. Abriu aí umas vagas aí. Nós estamos há 3 semanas ligando para o CEF insistentemente, das 8 às 20 horas, com várias linhas telefônicas. E quando nós conseguimos... Percebam, são mais de 2 semanas. Vamos dizer 3. Um único atendimento telefônico, e ainda a pessoa disse, lamento, não temos vagas para reagrupamento familiar. É um absurdo. E aí você não tem vagas. Não, mas o senhor liga novamente, porque daqui a pouco pode abrir. Eu não sei se vai abrir ou se não vai, o senhor continue ligando. E nós não temos nada para fazer. Não é? A gente vai ter o telefone. Liga. Eu peguei a conta de quantas milhares de ligações foram feitas. E não são exclusivos, isso não é problema meu. Toda Portugal ligando atrás de vagas. Aí o atendente diz, olha, acabou, não tem mais. Ó, só tem para esse artigo, para esse. E você fica nessa. Então, esse 1.300.000 não é a realidade de Portugal. Isso aqui, olha, brincando, se nós somarmos aqueles que não têm título, porque estão em processo, estão lá na fila de espera de aceite da manifestação de interesse feito pelo SAPA, isto passa de 2 milhões de imigrantes folgado. Podem ter certeza. Se abrirem os números do CEF, somarem todas as manifestações de interesse pendentes do portal SAPA, mas todas aquelas pessoas que estão em Portugal, que dependem de um reagrupamento familiar para o qual não há vagas, nós vamos passar de 2 milhões de imigrantes em Portugal fácil. Está aí uma sugestão para o CEF. De vez, já que vai entregar o cargo, porque o governo resolveu extinguir o órgão, então, apresentem a totalidade desses números. Os que já têm, os que estão em processo de aceite de manifestação. Este é o processo que é o mais
demorado no final das contas, porque leva 3 anos e meio para conseguir um título de residência. Todos aqueles que não dá nem para saber quantos são, né? Porque não há registro, que entraram como listas e aguardam reagrupamento familiar. Apresentem tudo. Faça assim aquele fecho de contas. É isso. É isso que eu estou entregando para a nova agência. Eu gostaria de saber exatamente quantos são. Olha, eu não vou apostar porque não sou de fazer aposta, mas bate os 2 milhões. Mas muito bem. Resumindo a novela, estes são os números que apresentaram a data de ontem, às 11 e tanto da noite que saiu essa matéria, e esperamos que a nova agência que vai assumir as funções dê conta deste recado. Uma coisa já disseram, vão subir as taxas para quem vai fazer os processos físicos. Ressalvando um detalhe, enquanto os sistemas digitais não estão disponíveis, não sei quais eles ainda vão colocar à disposição, espero que sejam vários para muitos artigos que resolvam isso de uma maneira geral. Porque diz a matéria, inclusive tem um vídeo aqui no canal que fala disto, recente. Depois de informatizado, vai haver desconto sobre aquela tabela. Portanto, mais ou menos você vai continuar pagando o que se paga hoje. Mas para aqueles que não quiserem fazer isto, insistirem no atendimento presencial, passarão a pagar tabela nova a partir do momento em que o meio digital estiver disponível. Você tem a opção. Vai pelo digital ou vai pelo presencial. Presencial, mais caro. Digital, desconto, continua pagando o que se paga hoje. E a promessa. Como? Quando? Esperamos que seja breve, para que estas filas andem, para que estas pessoas consigam resolver. Agora também temos um outro detalhe, né? Não adianta disponibilizar a ferramenta, todo mundo se insere e vai acabar que nem o Sapa, espera 2 anos por uma solução. Ou seja, não é o simples fato de disponibilizar uma ferramenta, portal eletrônico. Além do portal, porque a inteligência artificial não vai resolver isso. Então há por trás um ser humano que vai abrir a tela do seu computador, vai analisar os documentos e vai dizer, ok, este cidadão está em condição. Então, agenda, ele vai comparecer para fazer a biometria. E aí a sua vida segue. Portanto, sempre há um ser humano atrás disto. E a gente não sabe quem é. O Joãozinho, a Mariazinha, a Tiazinha, enfim. Alguém sentado do lado de cá, vendo os documentos, fazendo análise e dizendo, vai adiante. Não, esse aqui tem que chamar porque nós temos dúvida. Então, volto a dizer, não adianta colocar o portal lindo e maravilhoso à disposição da coletividade, se atrás, se na retaguarda, né, não há capacidade técnica, e isto significa humana, capaz de dar conta do serviço. Pode mudar o nome da agência quantas vezes vocês quiserem. O problema é este, falta de material humano. Por hoje é isto. Grande abraço a todos. Sejam felizes. Se é imigrante em Portugal, torça para que estas mudem a partir do dia. Grande abraço a todos.